Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde e boa noite! Sejam muito bem-vindos! Meu nome é João Olá, chicos e chicas, eu sou Dom Juan. Bom dia, queridos ouvintes. Eu sou Shakespeare. e este é o primeiro episódio do nosso podcast O Jeitinho do Teatro, onde você fica sabendo de tudo que acontece dentro e fora dos palcos com o nosso jeitinho, né, gente? Espontâneo! Ri, convidados, ri! E o tema da nossa estreia é o Renascimento, né, gente? Um período que rolou ali nos séculos XVI, XVII, mais ou menos, e ficou marcado por grandes transformações sociais, culturais e econômicas, que foram bem influenciadas pela imprensa, inclusive. Naquela época, as grandes navegações imperavam nas águas, o protestantismo em alta, né, uma coisa mais ali Barros, assim, evangélica, camisa fé do governo. E nesse rebuliço todo, as companhias regulares de teatro davam as caras nas grandes cidades. E influenciadas por essas grandes mudanças, a Espanha viveu seu ápice naquela época, que ficou conhecida como a Era de Ouro. O panorama geral era o seguinte: o poder aquisitivo na mão de poucos senhores feudais, como sempre héteros brancos, e a monarquia fez Inês Brasil, usando o resto do dinheiro para tirar todos os cracudos, quer dizer, todos os artistas da rua. E quando eu falo rua, é rua mesmo, tá, gente? Porque as peças eram apresentadas no meio da rua, assim, em grandes carros alegóricos, uma coisa sapucaí, com música ao vivo, e elas eram chamadas de autos sacramentais. Mas, como diz aquela música revolucionária das meninas, o de cima sobe e o de baixo desce. E os bispos do século XVI acabaram por proibir as peças públicas e chamaram elas de profanas. A sorte foi que a profissionalização do teatro veio bem nesse rolê também. Uma forte característica dessa época era o sentimentalismo, que estava bem presente nas peças de teatro de La Barca, com seus dramas poéticos, Lope de Vega com suas histórias de amor e honra. Inclusive, o diretor está soprando aqui no meu ponto que o De Vega escreveu 1000 peças e 3000 sonetos. Uma quantidade bem maior que um convidado que está aqui, né? Não queria falar, mas... William Shakespeare! Talvez um dos personagens mais marcantes dessa época foi o romântico, incorrigível e tragicamente sedutor Dom Juan, o dramaturgo Tirso de Molina. E não por acaso ele tá aqui com a gente hoje também, gente. É essa coisa mais Juan, latina, hombre, cabrão. Fala sua história aí, dá teu B.O., hombre. Ai, cabrão, essa é uma história muito triste. Eu conheci uma chica muito linda, pero nós não podíamos permanecer juntos por causa de seu pai, aquele maldito de mim. Enfim, eu tive a ideia que a solução desse problema seria a morte. Então eu assassinei ele. Mas, mesmo assim, aquele velho continuou a me assombrar e inclusive me arrastou até o inferno. Ai, gente, coisa dark, hein? Mas sabe o que é dark também? Que nessa época começou a decair a Espanha de Ouro, porque um cara chamado Calderón de la Cabra, ele acabou morrendo. E com ele levou junto todo esse ouro, essa época... Caldeirão de la Barca. Isso o quê? Caldeirão de la Cabra. Ai, gente, que dark. Por aqui a gente fecha esse assunto. Agora a gente parte pra Inglaterra com um convidado que tá aqui comigo, que é super famoso, gente, que foi inspirado, inclusive, pela essa época da Espanha de Ouro, que é o William Shakespeare, né? Shakespeare, amor, que bom receber você aqui, querido. Me conta, como é que foi ser um grande cara, famoso por suas peças, e sem nem ter passado pela universidade pra brilhar como uma grande gostosa? Muito obrigado, João, pelo convite. Antes de mais nada, queria falar do meu primo Josimar, que alega dizer que eu estou roubando as obras dele. Gente, que babado. Aquele filho de uma meretriz. Então, João, eu sou ator e empresário da minha própria companhia de teatro. Eu me apaixonei pelas características do teatro espanhol devido ao apelo religioso e profano. Peraí, profano? Tem alguma coisa a ver com satanismo, essa coisa mais disco da Xuxa contrário, clipe de Lua de Cristal, cabra... Mais ou menos. Eram aqueles que tinham um caráter mais popular e mais cômico, sabe? Voltando ao assunto, eu tinha que escrever desesperadamente os sonetos e peças da Rainha Elizabeth da Inglaterra. Às vezes até me atrasava para cumprir as datas. Beth? Mas o meu também é Beth. Como é que pode isso? Chique, né, menino? Era a Inglaterra da Rainha Elizabeth mesmo, né? Bem nessa época, assim, uma coisa mais rainha de copas, ruiva, mercenária. Sim, claro. Foi o período onde houve o surgimento da consciência nacional inglesa, principalmente depois da derrota da Invencível Armada. Ah, legal, eu fiquei sabendo também aqui que nessa época tinha muita mitologia, essas crenças religiosas, sagas de diferentes monarquias,
novelas de cavalaria, uma coisa bem Game of Thrones, bem Idade Média mesmo, né? Mas assim, no teatro teve alguma diferença, alguma semelhança? Me conta mais que eu quero saber. Não muita. Tinha as novelas de cavalaria com os bravos e aventureiros heróis, mas também tinham contos populares e a presença do povão nos teatros, que lembra um pouco o século de ouro espanhol. A diferença era um nacionalismo bem forte e a presença da Rainha Elizabeth, que era muito exigente com as peças, sonetos e principalmente comigo. Poxa, Shakespeare, que chato. Sabe que é chato também? Que tá acabando, gente, nosso primeiro episódio. O bloco se encerra aqui. Mas não fica triste não, que no próximo episódio eu vou voltar falando de França neoclássica, uma coisa mais Janelle Monáe, mais Le Belle de Joux, Oui Mon Ami, e Alemanha pré-românica, que é muito antes de Hitler, tá, fãs? Eu sei que vocês estão mandando cartas aí, uma coisa mais nazista, mas não é isso não. Enfim, gente, beijos, kisses, até a próxima!